Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um texto bem denso, a exposição do princípio divino, e tentar deixar tudo mais claro e acessível. Para começar, o texto já joga na mesa uma questão que, fala a verdade, todo mundo já pensou em algum momento, né? Por que a gente sente essa briga interna constante entre o bem e o mal? E olha, não é uma pergunta qualquer. A fonte que a gente está analisando, a exposição do princípio divino, coloca essa batalha interna como o problema central da existência humana. É o ponto de partida de tudo. Então, para a gente entender a resposta que o livro dá para isso, a gente vai seguir este roteiro aqui. Vamos começar com o problema, a contradição humana e vamos até a solução, o mundo ideal. Beleza, vamos começar então pela contradição humana. A ideia principal aqui é que esse conflito que a gente sente não é algo natural. Segundo o texto, ele é o resultado de um evento específico, que é chamado de queda humana. E o que essa tal queda teria feito? De acordo com a fonte, ela basicamente quebrou o conhecimento humano em dois pedaços. De um lado ficou a busca interna, a espiritual, o campo da religião. Do outro, a busca externa, pelo mundo físico, o campo da ciência. E desde então, esses dois caminhos vêm tentando encontrar a verdade, só que separados. E aí vem o argumento central do livro. Se nem a religião, com seu foco no interno, nem a ciência, com seu foco no externo, conseguiram resolver de vez esse conflito fundamental do ser humano, então o que falta? O texto diz que falta uma nova verdade, uma que consiga juntar esses dois lados. E é exatamente aí que a exposição do princípio divino se encaixa. O livro se apresenta como essa revelação, a chave que veio para unificar tudo e finalmente resolver essa ignorância e esse conflito que marcam a experiência humana. Ok, mas para a gente entender o que deu errado com a tal queda, primeiro a gente precisa entender como as coisas deveriam ter sido, certo? Então agora o texto vai explicar qual era o projeto original de Deus para a existência. O primeiro conceito-chave aqui é o de características duais. A ideia é que tudo que existe, desde a menor partícula até o próprio Deus, tem uma natureza dupla. Pensa assim, uma parte interna, que é a mente, a causa, e uma parte externa, que é o corpo, o efeito. E além disso, tem também aspectos complementares, como masculino e feminino, ou yang e yin. Certo. Se tudo tem essa natureza dupla, como essas partes interagem? É aí que entra a ação de dar e receber. O texto descreve isso como um motor do universo. É a interação entre um polo sujeito e um polo objeto, que gera toda a energia para a vida, para a multiplicação, para tudo acontecer. E quando esses elementos todos se juntam, a origem, que é Deus, um sujeito como o homem, um objeto como a mulher, e a união dos dois como um filho, eles formam o que o texto chama de base de 4 posições. Essa seria a estrutura perfeita, a base estável para que o propósito de Deus na criação se realizasse. Então, o processo todo funcionaria assim, olha só. Primeiro, a origem, Deus que inicia tudo. Segundo, a divisão. As características dele são projetadas em parceiros distintos, um sujeito e um objeto. E terceiro, a união. Esses parceiros se unem pela ação de dar e receber, e dessa união surge um novo ser, completando a tal base de 4 posições. Simples e harmonioso, né? Pelo menos na teoria. Bom, se esse era o plano original, o que deu errado? É aqui que o texto volta a falar da queda. A afirmação é que os primeiros seres humanos não conseguiram formar essa base de 4 posições perfeita com Deus. Eles falharam nesse processo. E essa falha teve uma consequência gigantesca. Ela quebrou a ação de dar e receber entre a humanidade e Deus. O resultado? Um mundo de contradição. E aí a gente volta para o começo de tudo. É essa quebra que o texto aponta como a origem daquele conflito interno que todo mundo sente. Então, se tudo foi quebrado, como consertar? Aqui a visão da história muda completamente. A história humana deixa de ser vista como uma sequência de acasos. Em vez disso, ela passa a ser entendida como um plano de Deus, um trabalho sistemático para restaurar aquele ideal original. E como isso acontece? Através do que o texto chama de pagar indenização, que é basicamente uma forma de a humanidade ir consertando, passo a passo, o erro da queda. Ok, um plano divino guiando a história. Parece uma afirmação bem forte, né? E qual seria a prova disso? O texto aponta para padrões que se repetem, para períodos de tempo paralelos que a gente pode observar ao longo da história. Dá uma olhada nessa tabela.
É um dos exemplos mais claros que o texto usa. Ele compara a história do povo de Israel no Antigo Testamento com a história do cristianismo depois de Jesus. Veja os paralelos. 400 anos de escravidão no Egito e depois 400 anos de perseguição no Império Romano. Um período de juízes e um período parecido de lideranças da igreja. Reino dividido no norte e sul, império dividido no leste e oeste. A ideia aqui é que isso não é coincidência. Seria a prova de que a história está de fato se repetindo segundo um padrão de restauração. Beleza, se a história é esse longo processo de consertar as coisas, onde é que isso tudo vai dar? Qual é o objetivo final? O objetivo, segundo o texto, é finalmente estabelecer o reino do céu na terra. Ou seja, um mundo sem pecado, sem contradição, onde aquele propósito original de Deus finalmente se torna realidade. Basicamente, é o mundo que a gente teria tido se a queda nunca tivesse acontecido. E para chegar nesse mundo ideal, seria preciso cumprir o que o texto chama de 3 grandes bênçãos. A primeira, ser frutífero. É o indivíduo se aperfeiçoar em unidade com Deus. A segunda, multiplicar. É esses indivíduos perfeitos formarem famílias ideais baseadas no amor. E a terceira, ter domínio. É a humanidade ter uma relação de harmonia e amor com a natureza. Com essas 3 coisas, o propósito da criação estaria completo. E com isso, a gente chega ao final. A proposta do livro não é só explicar o que já passou. Ela se coloca como um mapa que pode, supostamente, nos mostrar o que vem pela frente. E isso deixa uma pergunta no ar, para todo mundo pensar. Se a história realmente segue uma fórmula para restaurar um ideal perdido, o que isso pode significar para o futuro?